No vídeo de hoje eu vou mostrar as coisas que eu acho boas e ruins de morar em Portugal / Lisboa. Se você está pensando em vir morar em Portugal, é melhor vocês saberem o bom e o ruim, né? Por experiência de alguém que já tá aqui há um ano. Obviamente, isso é só minha experiência própria e as minhas visões e como eu vejo as coisas aqui. Eu posso estar completamente errada, mas enfim, tô aí pra falar as minhas verdades pra vocês. Alguns dias atrás, fez um ano que eu tô morando aqui em Lisboa, e pelo que eu vivi e vivo, eu pude perceber coisas que me agradam e não me agradam em morar aqui. A primeira coisa boa que eu gosto de morar aqui em Portugal e em Lisboa é que tudo funciona muito fácil. Então, sempre que eu preciso resolver alguma burocracia de documento, ou, por exemplo, comprei alguma coisa que veio estragada numa loja, é sempre muito fácil de resolver as coisas. Todo mundo é muito compreensivo. E também é muito fácil a questão de transporte, as coisas funcionam, não é que nem no Brasil que vai demorar meses e horas pra conseguir resolver uma coisa, o transporte público é uma bosta, enfim, as coisas funcionam muito mais rapidamente e eficaz aqui, pelo meu ponto de vista. Um ponto ruim de morar aqui em Portugal opinião minha, lembrando, é que eu particularmente não consegui me adaptar muito com o povo português. Eu acho eles um pouco, posso dizer, arrogantes, mas eu acho eles um pouco cabeça fechada, não são muito abertos como a gente brasileiros. Eles ainda têm um pouco dessa cultura de colonizador, mesmo que eles achem que não, ainda tem um pouco dessa influência neles. E então às vezes eu acho muito difícil de me aproximar de algum português e criar um vínculo, porque eu realmente às vezes acho eles muito arrogantes, então isso é um ponto negativo. Por exemplo, eu tenho muito poucos amigos portugueses, quase nenhum, é um ou outro. Tenho muito mais amigos brasileiros que eu fiz aqui do que pessoal daqui mesmo. Uma coisa muito boa de se morar aqui em Portugal é que as coisas no supermercado são muito baratas. Por exemplo, na Espanha tudo é mais caro, na França tudo é muito mais caro, na Holanda tudo é muito caro. Aqui em Portugal as coisas são um pouco mais baratas e eu sinto que no supermercado tu consegue comprar muita coisa com pouco dinheiro. Por exemplo, uma semana eu consigo me alimentar bem com 20 euros fazendo uma compra no supermercado. Imagina se 20 euros fosse equivalente a 20 reais. Se fosse no supermercado com 20 reais, tu não compra quase nada. E com 20 euros, tu compra muita coisa. Esse é um lado que eu gosto muito, que tu consegue fazer o teu dinheiro render muito em comida no supermercado. Consegue fazer muitas refeições com pouco dinheiro. Mas um lado negativo é que comer fora é realmente caro quando tu começa a comparar o quanto tu gasta no supermercado e quanto tu gasta pra comer fora. Uma média pra comer num restaurante bom, bonito e barato assim, de 7 a 12, 13 euros. E quando tu começa a pensar, se tu comer 3 vezes na semana fora, gastar uns 25 euros, isso já dá o valor de um supermercado por uma semana inteira. Então eu acho que comer na rua é muito caro, mas também acho que no Brasil não é uma coisa barata se comer na rua. Uma coisa que eu amo de morar aqui em Portugal, pelo menos em Lisboa e na parte onde eu moro, é que eu tenho muitos supermercados orgânicos perto de casa. É muito fácil achar comida orgânica e eu vou no supermercado orgânico e eu fico assim perdida porque tem muita opção de muita coisa mesmo. Então isso é muito bom. Uma coisa que não é tão ruim, mas eu não sei se é em todos os lugares de Portugal, mas pelo menos aqui em Lisboa tem muito morro. Lisboa eu acho que é conhecida como a cidade dos 7 morros, então tem muito morro, então às vezes é difícil fazer as coisas a pé porque tem que subir morro. Mas agora, como eu já tô aqui há um tempo, eu já acostumei, então também é questão de costume. Uma coisa que é muito bom em geral na Europa, se morar, é a questão de ter muito museu e arte em volta de ti o tempo todo. E aqui em Portugal, aqui em Lisboa também, normalmente todo primeiro domingo do mês ou todo domingo os museus são de graça, então tu consegue fazer bastante programas culturais, assim, e sempre tem, por exemplo, Feira do Livro acontecendo, tem muita coisa cultural, então eu gosto muito disso. Um lado horrível pra nós brasileiros aqui em Portugal é a questão da xenofobia, que eu ainda sinto que é uma coisa muito presente. É péssimo, né? É horrível, e acho que quando percebem que a gente é brasileiro, eles acabam sendo um pouco mais preconceituosos, acham que a gente é um pouco burro,
Posso estar generalizando, falando merda, mas é a minha opinião, acho que ainda existe um pouco dessa xenofobia aqui. Uma coisa que é muito bom pra gente brasileiro é que é muito fácil da gente entrar numa faculdade aqui em Portugal pelo fato deles aceitarem o Enem. Pra quem não sabe, a maioria das faculdades daqui em Portugal aceitam a tua nota do Enem pra te se candidatar. É muito mais fácil do que se tu vier pra cá fazer os exames que precisa fazer, que são tipo os vestibulares daqui. Então, isso é uma coisa muito boa pra gente. Uma coisa horrível que eu sofro muito aqui em Portugal pelo fato de eu ser mulher é assédio. Obviamente no Brasil eu já sofri muito assédio na rua e eu vi cantada na rua desnecessariamente. Mas aqui em Portugal eu sinto que é muito pior. Pelo menos aqui em Lisboa é horrível. Já passei por situações horríveis de me seguirem da porta do supermercado até a porta da minha casa, me enchendo o saco. Eu tenho medo de andar sozinha aqui na rua e talvez tenha piorado tudo muito depois da pandemia e questão de quarentena, mas eu realmente acho horrível a questão do assédio aqui em Portugal. E antes da pandemia acontecer, nas boates, baladas, também sofri muito assédio. Então isso é uma coisa que realmente me incomoda muito aqui. Uma coisa que é muito bom de morar em Portugal e também barra Europa é estar perto de muitos países e ser fácil, não ser muito caro de ir para um país para outro. Por exemplo, você pode pegar uma passagem de ônibus daqui de Lisboa para Madrid por 10 euros. Obviamente isso aí é bastante horas de viagem, mas compensa pelo valor, assim. Uma coisa que é muito bom, é tu poder viajar sem gastar muito e não é uma viagem de 12 horas. Uma coisa que é muito ruim aqui em Portugal é que é um dos países da Europa com salários mais baixos. Não trabalho ainda, mas estou na procura de desemprego. Mas eu sei por amigos e conhecidos e por manifestações da população que o salário aqui é muito baixo. Acho que é 600 e poucos euros o salário mínimo, e isso é quase nada pra alguém que sustenta uma família ou tem que pagar aluguel. Então o salário aqui é realmente baixo. Uma coisa muito boa de morar em Portugal, principalmente eu que moro em Lisboa, que é a capital, é a questão da diversidade cultural. Tu encontra gente de todos os países aqui. Sempre quando eu saio, dou uma volta na rua, sempre vou encontrar gente de países diferentes. É uma coisa que eu adoro. E pra fechar, uma coisa ruim, que a praia é um inferno pra chegar. Eu sou de Florianópolis, né? Uma ilha, então eu sempre tive praia muito perto de mim. E sempre morei perto da praia, basicamente. Só que aqui em Lisboa é complicado tu chegar na praia, porque tu tem que pegar trem, demora tipo 40 minutos de trem pra chegar na praia, numa praia boa que eu goste. E eu tenho que pegar ônibus, atravessar a ponte, então é sempre uma função, eu tenho que pagar transporte. Mas, né, coisas da vida. Ainda tem, mas mesmo assim tem praias lindas, lugares lindos pra conhecer. Só a gente perde muito tempo no caminho pra ir pra praia. Eu espero que esse vídeo dê uma ajudada. Essas coisas que eu falei é realmente coisas que opiniões pessoais. Eu não sou uma expert sobre Portugal, sobre morar na Europa, mas eu tô contando um pouco da minha vivência e da minha experiência. Se vocês tiverem mais perguntas, me sigam no Instagram e me mandem lá que eu posso fazer um vídeo respondendo perguntas específicas. Curtam se vocês gostaram do vídeo, comentem, mandem pros amigos que estão pensando em morar fora. E é isso. Um beijo, boa semana pra todo mundo.